seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um episódio de Leve Desespero. Hoje o tema é responsabilidade afetiva. Já começamos, antes mesmo do episódio, já começamos a contar as nossas fofocas, as nossas relações aqui. Vamos chegar, então já estamos chegando quente. Então, para começar, O Rio de né? Janeiro, pelo menos aqui, o Rio de Janeiro não tem como ser diferente. Você vai ser quente mesmo falando da Islândia. Você pode estar falando o tema é Islândia, vai estar suando. Não posso nem falar nada que Pindamonhangaba está mais para Rio de Janeiro do que Islândia. Então, bora Beleza, aí. beleza. Eu sou a Simone Vilas Boas, eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos. Hoje eu tô com um vestidinho estampadinho, branco, assim. Tô uma gótica fajuta hoje. Deixei a gótica no armário. E eu tô falando de casa, provavelmente as minhas cachorras vão aparecer no meio do episódio. E Tomara que apareça. que elas são ótimas. E aí, é isso. E Eu. você? Quem é você? Minha audiodescrição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Alexandre Monteiro. Sou um homem branco, de barba baixinha aqui, grisalha, cabelos mais escuros ainda do que grisalho, mas estamos chegando lá. E hoje, né, eu sempre gosto de trazer camisetas, né, camisetas da minha coleção que eu tanto estimo. E hoje eu tenho uma camiseta em homenagem a ele, este homem, este colosso, Milton Nascimento, tá? Muito maior do que qualquer premiação estadunidense pode ser ou será. Milton Nascimento é um patrimônio da humanidade. Respeitem muito esse nosso gigante. Beijo, Bituca. Amamos você. É isso. Bora Bora. ouvir. E é isso. O nosso recado aqui no início do programa é curta e dê 5 estrelas no seu tocador favorito. Vamos quebrar o algoritmo. Vamos espalhar a palavra aí do Leve Desespero. Oh, E yeah. Vamos espalhar o desespero por aí. Mas é, ué. Mas esse desespero bom. Tem que falar, tem que ter consciência. A cabeça. gente tem que ter awareness sobre o desespero, porque o desespero já está no mundo. Então, bora aí mergulhar no desespero. E começar hoje um tema bem desesperador, porque responsabilidade afetiva é um tema muito popular em redes sociais e em DRs. Como poderemos, então, definir responsabilidade afetiva? Resumidamente, porque a gente vai abrir isso melhor mais adiante. É compreender perfeitamente, plenamente o seu papel em uma relação, principalmente se for amorosa, sexual, mas também serve para relações de amizade, profissionais, familiares, qualquer tipo de relação. É saber quem se é, com o que se precisa para criar um bom ambiente que seja saudável, que seja sustentável emocionalmente. E isso aí eu acho que é um grande desafio, Carlos. Como é que a gente pode começar a pensar de quais são os desafios, como é que a gente pode trabalhar para ser mais responsável afetivamente? O que que você Ah, sim. acha? Quando você estava falando aqui, né? Eu estava lembrando que um dos clichês literários mais, né, presentes na nossa vida, que a gente sempre menciona, a gente não, mas a gente ouve pelo menos uma, duas, 77 vezes na vida, desde cedo, tá? É a história da raposa e do pequeno príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por quem cativas. Ali é o cerne da responsabilidade afetiva. Só que a gente está ali vendo a coisa de um jeito muito fofinho, quando a gente é mais novo, e não para pensar é, em haver profundidade. E às vezes, depois, quando a gente envelhece e identifica isso como um clichê, a gente meio que. Mas, cara, ali, isso daí é uma mensagem de responsabilidade afetiva. Eu acho que. Você falou que é um tema espinhoso, a gente falou, né? Eu acho que é o tema mais delicado que nós abordamos até aqui. De todos esses 8 episódios que a gente fez até aqui, eu acho que esse é o de tema mais delicado. Por que que ele é tão delicado? Porque a gente realmente, nos outros temas, a gente se sentia mais confortável em admitir que a gente estava dos dois lados da história. Ah, telas e redes sociais. A gente está ali apontando o dedo para falar do. Ah, quem está viciado, não sei o quê. A gente também tá. Ok.
Mas, e os outros temas também, né? Ah, eles estão cansados, a gente está cansado. Estava muito confortável até aqui. A grande questão é que, e isso daí acho que é muito, e isso faz parte da delicadeza do tema, da sensibilidade, é porque, admitamos, amigas e amigos, todos nós já estivemos dos dois lados dessa história. Todos nós já fomos afetados, ou muitos de nós, né? Obviamente, eu tenho né, com todo cuidado com generalizações, mas acho que a gente tanto já afetou a pessoa, machucou pessoas, como fomos machucados. Então, por isso é delicado, porque a gente está se, né, a gente está se colocando na mesa para falar do que a gente já fez, né, e não está falando de um hábito, não está falando de um vício, a gente está falando de sentimento. E aí que o buraco vai mais embaixo, é o pré-sal da história toda. E no fim das contas, isso tudo versa sobre outro tema universal, que é outra coisa que a gente vem falando muito ultimamente, que é empatia. Eu acho que a responsabilidade afetiva, ela é ali, sabe, o creme de la creme da empatia. Porque é isso. Uma coisa é você se solidarizar com a dor do outro. A outra coisa é você, numa relação, qualquer natureza da relação, é você realmente ter não só autocuidado, mas guardar um pouquinho desse cuidado para ter com outra pessoa. Porque, infelizmente, nós temos essa grande tendência de sermos nós cêntricos, eu cêntrico. Estou falando de mim, estou pensando em mim, estou pensando nas minhas dores, só falo de responsabilidade afetiva quando eu sou o afetado, mas e o outro? A gente adora apontar dedo, mas a gente não vê os dedos que estão apontados para a gente. Então, acho que isso que é o grande problema da responsabilidade afetiva, é que você precisa sair do olhar de si. Você precisa ter um olho em si e um outro olho no outro. E quando a gente fala de relacionamento, e aí a gente está falando de toda sorte, mas sobretudo relacionamento afetivo, relacionamento conjugal, vamos chamar desse jeito, na falta de uma palavra melhor agora, a gente está muito exposto. É uma exposição grande. Né? Pelo menos eu acredito eu que para você entrar legal no relacionamento, você tem que estar disposto a se expor. Então, é muito difícil você, já num momento em que você se revela tão grandiosamente para uma outra pessoa, você ainda ter a sagacidade de falar, cara, deixa eu cuidar dessa outra pessoa também. Isso é muito complicado. Não existe como nada, quase nada na vida, a não ser o bolo mesmo, não existe fórmula, não existe receita, mas é um aprendizado realmente muito cuidadoso. Então, a gente fala de empatia, a gente fala o tempo todo disso, mas a gente precisa sim, é, muitas vezes, olhar mais para o outro do que para a gente, porque o nosso já está garantido. A gente já instintivamente já garante o nosso, e muitas vezes. Você está olhando assim para mim? E muitas vezes. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: de uma forma ou de outra. A gente está olhando para nós de uma forma até egoísta, mas poucas vezes a gente se liga no outro. Fala assim. Tá. Tá. Eu acho que a gente está generalizando aqui, inclusive com uma questão de gênero, porque mulheres são socializadas, elas aprendem a ter esse olhar fixado no outro, para fazer a gestão emocional da família. Ela é Uhum. quem cuida, ela é a grande cuidadora da família. Então, é muito frequente eu ouvir relatos de mulheres que estão tão fixadas no outro, né, que assumem, inclusive, papéis pouco saudáveis. Elas se tornam mães do namorado, se tornam a chefe do namorado, assumem essa posição, uma hierarquia, inclusive, bem errada em relação a isso. Por outro lado, os homens, na nossa sociedade ocidental, urbana, os homens são socializados, enquanto meninos, a não olhar para as próprias emoções, a abafar as emoções, né? Menino não chora, menino não olha para si, menino não fica em casa, menino tem que prover, né? Os meninos têm que aprender a trabalhar, a prover para a família. Então, parece que quase que a responsabilidade afetiva é quase que algo muito novo para os homens.
Por isso que Uhum, eu fico muito grata quando eu ouço você falar tão bem de responsabilidade afetiva, mas eu digo que você é exceção sempre. Porque na nossa sociedade, homens têm dificuldade de acessar as próprias emoções e, com isso, acessar as próprias necessidades afetivas. Então, o homem não sabe, uhum, mal sabe cuidar de si. Imagina ainda olhar, flexibilizar o próprio olhar de si para o outro. uhum, Eu acho que a grande jogada da responsabilidade afetiva é essa flexibilidade no olhar do cuidado. Eu cuido de mim, cuido do outro. E isso tem aí um certo zen, sabe? uhum. Um fluxo contínuo de eu não fico fixada no outro, como é muito frequente que mulheres fiquem, e eu também não fico fixada em mim, como é muito frequente que homens fiquem. Mas eu já sei que eu tô botando uma treta aqui de gênero. Você pode aqui me Não cutucar. é treta, não. Eu acho que é fundamental. Eu acho que isso é muito rico. Eu não sei com o que eu estava falando sobre o leve desespero, acho que foi com um amigo, que eu falei que isso é riquíssimo, cara. Que você tem exatamente esses dois, esses contrapontos muito saudáveis, né? Por mais que eu me identifique como um homem em desconstrução, eu ainda sou machista. Eu ainda tenho arraigado, nós temos arraigados, né, o machismo estrutural, o racismo estrutural, a homofobia estrutural. Eu sou um homem nascido em 1976. Então, a desconstrução ela é um gerúndio. Mas é isso, eu acho que enfim, me perdi o que tá falando mesmo. Vocês verem. Não, mas eu acho um exercício que sim, a gente ainda está numa sociedade que está e está querendo voltar, né? Agora está querendo ser mais puxado ainda para os valores masculinos. Eu estava vendo ontem depoimento lamentável e tenebroso do Mark Zuckerberg em outro podcast muito bom, para o qual eu faço propaganda mesmo ser sem pago, que é o Medo Delírio em Brasília, que eles puseram o depoimento do Mark Zuckerberg falando que o mundo está carecendo tá eclipsando a energia masculina. A energia masculina é ótimo. Não, não é não. A energia masculina é uma merda. A energia masculina é uma merda. Porque ela traz tudo isso. Ela traz essa falta de olhar com o outro. Ela traz a disputa a sobrevivência do mais forte. Ela traz uma competitividade muito tóxica que ferra com a nossa cabeça e que não dá tempo entre aspas, né? Não ocupa espaço mental, espiritual e emocional para a gente se ocupar dos outros, que é o mais importante, né? O autocuidado também passa pelo cuidado do outro. Porque isso acaba voltando para você mais cedo ou mais tarde. Não pensa que você vai ficar imune a todas as escrotices que você faz com o outro, não. Eu não estou falando de karma, não. Eu estou falando de um acúmulo mental ali que em algum momento vai engripando, vai enferrujando as estruturas tuas. E quando você vai ver, você já está muito mais Darth Vader do que Anakin Skywalker, entendeu? Você já está ali consumido, sabe? Então, sim, a gente infelizmente vive numa sociedade que os homens ainda têm muita dificuldade, porém, felizmente, aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, uma velocidade muito menos interessante, muito, sabe, longe do que nós queríamos que fosse. Mas a gente tem essas discussões entrando em cena, você tem essas discussões acontecendo. Eu tô começando agora essa semana a minha oficialmente, eu já tinha visto, obviamente, eu ainda estou aqui, mas agora estou entrando, estou focando nos filmes do Oscar. E eu vi semana passada um filme que para o qual eu queria chamar a atenção de vocês, que é um filme que ele não tá badaladão. Ele não é o filme do Oscar. Ele tem ali uma indicação ou outra, tá? De melhor ator, inclusive. Que é um filme chamado Sing Sing. O que é o Sing Sing? Sing Sing é baseado em uma história real. Sing Sing é uma prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. E é a história de um grupo de teatro amador de Sing Sing. Que você tem ali pessoas presas, estou falando de prisões de segurança máxima. Então você já viu o crime da galera, os crimes da galera. Então a gente está falando de homens trabalhando teatro espontaneamente como forma de acessar a humanidade deles que é tirada daquele inferno de presídio. Esse filme tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Porque é exatamente isso. O que há por trás do cara que matou não sei quantos? O que há por trás de humano, menino? O que há por trás de humano, naquele cara que, sei lá, traficante de cartelos, que é um filme muito rico nesse ponto, e eu fico muito feliz.
que esteja sendo trazido à tona exatamente. Olha, são homens são presidiários latinos e negros, a maior parte desse do grupo de teatro são latinos e negros, né? Homens se vulnerabilizando. E acho que essa é a grande dificuldade da responsabilidade afetiva. É a gente ter a iniciativa verdadeira, legítima e sincera de se expor. Você tem que se expor. Para você ter responsabilidade afetiva, você precisa se expor. Você precisa cavar, você precisa abrir o buraquinho aqui no peito e colocar quem você é e quem você quer e ser muito sincero. Eu estava, inclusive, vou até tô falando pra cacete, né? Esse tema, né? Eu até eu falei, cara, que doideira. Nos meus pensamentos, eu cheguei no seguinte: existe uma expressão que poderia substituir a expressão responsabilidade afetiva. Sabe qual, Simone? Uau. Posso, pode ser uma groselha da minha parte, óbvio, né? Sinceridade afetiva. Eu acho que a grande dificuldade nossa na vida é de sermos, não vou dizer 100%, né? Não existe, mas 99,32% de sinceros no que a gente entra. A gente sempre entra com muito escudo, a gente sempre entra com muita proteção, a gente sempre entra com muito cuidado para não se ferir mais ainda do que esse mundo já nos fere. E com isso, a gente muitas vezes sabota essa tal de sinceridade. Então, sinceridade afetiva, por isso que para mim sinceridade afetiva é um termo que poderia substituir até a responsabilidade afetiva. Porque quando você é sincero, olha, eu estou no relacionamento mesmo. O que é estar no relacionamento? Sou eu e a outra pessoa, né? Estou no relacionamento com um amigo meu. Somos amigos, é um relacionamento de amizade. Somos eu e ele. Então, não é amigo só para brindar na mesa do shopping. Cara, ele vai estar na merda no caminhar dessa vida, muitas vezes, e aí eu preciso estar ali para ele. E eu vou estar na merda muitas vezes e conto com ele. Então, essa relação, esse contrato de afetividade, esses contratos de afetividade que a gente vai fazendo ao longo da vida, eles muitas vezes, essa cláusula da sinceridade, ela não está evidente. E ela precisa estar muito evidente. Porque tudo na vida é mais fácil quando você é sincero. Tudo na vida é mais fácil quando você é sincero. Uma das coisas, por exemplo, vou puxar para outra relação de responsabilidade afetiva. Meu filho, desde cedo, levo para tomar vacina, aquela velha pergunta: papai, vai doer? Eu falo: vai. Eu sempre falei: vai. É uma coisa que os pais geralmente não fazem, tá? Eu falei, eu vou dar créditos à mãe dele, também falava sempre: vai doer, mas vai ser breve. Seu pai está aqui do teu lado. Você pode apertar minha mão, você pode gritar e vai passar logo. E é pro seu bem essa vacina que você está tomando. E, cara, funcionou perfeitamente. Porque isso também é aquela de falando as coisas que a gente vai depositando na cabeça das pessoas. Não vai doer nada. Já é uma mentira. Já é uma falta da sinceridade que você coloca numa relação. Seja você a criança que ouve, seja você o adulto que fala. Então, desde cedinho, a gente vai contemporizando e jogando a sinceridade para debaixo do tapete. E aquilo ali, de novo, nada é perdido. Aquilo vai se acumulando no seu DNA espiritual e mental e vai para a tona. E vai no adulto que vai se desenvolvendo, na maturidade que vai acontecendo, isso vai se manifestar de uma forma. E chega de falar que eu estou falando para cacete, Simone me interrompe. Eu acho que eu incluiria a sinceridade dentro de responsabilidade. Eu acho que eu não Uhum, substituiria um por um, sabe? Porque uhum, responsabilidade, eu gosto de traduzir responsabilidade como a habilidade de responder. É a uhum, habilidade de estar presente. É uma habilidade de saber o que essa relação pode promover para mim. uhum, Se eu estou numa relação com alguém, eu percebo que essa pessoa tem as suas próprias defesas, tem as suas feridas abertas, tem suas cicatrizes, tem inclusive aprendeu a ser tóxico. Todo mundo aprendeu a ser tóxico, tá? Todo mundo que em algum momento teve alguma relação
ou que mesmo testemunhou uma relação que seja abusiva e tóxica, aprende a ser tóxico e abusivo. E a questão é todo não reproduzir esse comportamento. É não jogar na relação, é poder se responsabilizar por isso. Então, se eu estou numa relação com uma pessoa, porque muitas vezes a gente não escolhe. A gente não escolhe a família, a gente não escolhe parente, a gente não escolhe colegas de trabalho. A gente pode escolher, né, na nossa sociedade, nós até, né, temos esse tal livre-arbítrio aí sobre parceiros sexuais. Muitas Uhum. aspas nisso, tá? Mas fica para outro Olha episódio. aí. Pô, Mas, me tipo, provocou. Agora eu queria saber dessas aspas, mas vamos embora. Tudo bem, tudo bem. é importante entender quais são as minhas defesas, que defesas eu tenho que ter em cada relação. Porque não dá para ser 100%, 99,32% sincero. Porque todos nós fomos machucados. Cada um de nós foi machucado. Cada um de nós tem a habilidade de machucar. Então, é importante que eu esteja aí, encontre um equilíbrio, saiba quais são as minhas vulnerabilidades. Eu preciso saber quais são as minhas feridas abertas, as minhas feridas que já cicatrizaram, e colocar defesas atualizadas na relação. O meu modo sincero de me relacionar vai ser a partir disso. Porque algumas características, alguma parte da minha história, talvez eu não possa colocar na relação. E ainda assim vai influenciar. Talvez eu não possa verbalizar, mas o meu corpo vai contar. Então, existe aí, principalmente em caso de pessoas mais vulneráveis na sociedade, né? Grupos mais minoritários, mais vulneráveis. A gente vai falar aqui de mulheres, de pessoas homossexuais e outras da esfera LGBTQIA+. Nós vamos falar de pessoas indígenas, quilombolas, outras comunidades originárias. As violências que determinadas pessoas em situação social de vulnerabilidade se colocam. Existe no corpo dessas pessoas uma violência que é histórica, que é ancestral. Nem tudo a gente vai conseguir colocar na relação. Mas a gente pode colocar assim, olha, eu tenho um machucado no meu dedão do pé. Não pise no meu dedão. Eu preciso sim conhecer as minhas feridas e dizer, você não pode pisar no meu dedão. Há um limite aqui na nossa relação. Se você pisar aí, eu não vou poder mais estar com você. Isso faz parte também da responsabilidade afetiva. É saber Uhum. quais são as próprias feridas e colocar para o outro. Porque talvez o outro diga, eu não sou capaz de evitar de pisar no seu pé. E tudo Uhum. bem. Uhum. Só que o encontro não funciona. O encontro não vai acontecer. E aí vai cada um para Perfeito. um lado. Faz sentido para ti? Faz sentido. Eu lembrei muito da postura do meu pai. Não tem nada a ver com o relacionamento, a postura dele em relação à saúde dele. Ele tinha diabetes do tipo 2 e o diabetes, ele sempre foi muito negligente em relação a esse diabetes. E nos últimos anos da vida dele, ele entrou numa situação muito grave do diabetes. Ele teve pé diabético, para quem sabe, enfim, uma condição que o sangue, a irrigação sanguínea do diabético não é tão boa. Então, quando a gente fala de pé diabético, a gente está realmente falando do pé, da extremidade. O sangue, qualquer machucado que você tem no pé, ele pode desenvolver uma coisa muito ruim, chegar a realmente uma necrose, porque o sangue não chega lá. E meu pai teve uma situação de pé diabético, mas ele negou aquilo ali porque ele estava com medo de ir ao médico. E o medo de ir ao médico, descobrir o que ele tinha, levou ao que ele teve. Então é exatamente disso que eu acho que, por isso que eu estou falando tanto da sinceridade. Porque às vezes a gente não fala para o outro o nosso dedão machucado. E no caso do meu pai foi o dedão também, tá? Você usou uma metáfora incrível, porque no caso do meu pai foi o dedão. A gente não fala do nosso dedão machucado com medo de que o nosso dedão machucado venha a afastar a pessoa e o relacionamento que está começando, que está ali no meio, vá, né, pro cacete. A gente tem esse medo.
mas é justamente por não falar do dedão machucado que o seu relacionamento tem toda a chance de ir pro cacete. Porque a pessoa não sabe que seu dedão tá machucado. Então, isso é um paradoxo muito, muito, muito doido. Porque é isso mesmo. A gente, e é por isso que eu falo de sinceridade, porque às vezes a gente se sabota, a gente pensa que a gente está protegendo, a gente está se protegendo. Não, não vou falar isso de mim, não. Vou falar. Ou então, observei isso no outro e me machucou. Ah, deixa pra lá, foi só uma vez. A gente não pontua essas nossas coisas e as coisas do outro com medo de que isso, tá tão bom, não vou trazer esse probleminha pra mesa, DR logo agora. Não precisa ser DR como a gente conhece, sabe? De DR, dessa carga negativa, mas precisa ser conversado. Relacionamento é conversa. E a gente evita a conversa porque a gente quer o bom, a gente quer só um filezão. Mas a gente, relacionamento, quando vem para a história, quando é um relacionamento, é tipo, é o todo. E a gente, né, titãs, a gente tem que querer inteiro e não pela metade. Porque senão não é relacionamento, é conto de fadas que vai ter um prazo muito curto. E relacionamento tem, né? Aí eu vou pensar em outra música, né? Procurando bem, todo mundo tem remela, só a bailarina que não tem. Né? Todo mundo tem pentelho, um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. A gente só quer a bailarina, porra. E o relacionamento não é só a bailarina. Relacionamento é remela, relacionamento é meia na sala, relacionamento é um bando de cagada porque nós somos cagados e vivemos esses nossos leves desesperos. E relacionamento nada mais é do que juntar isso com outra pessoa. Seja filho, seja irmão, seja amigo, seja amante, seja marido, mulher, companheiro, companheira, vai ter. É por isso que eu falo assim, por isso que eu sou né, o ponto da sinceridade. De novo, me abrindo para vocês, nem sempre, né, a gente consegue ser sincero, nem sempre eu sou sincero comigo. Eu tenho, é por isso aí a gente vai para aquele velho ponto nosso. E não é, tá? Esse programa não é um infomercial sei lá, sobre terapia, mas puta merda, precisamos fazer terapia para poder, aos poucos, ir desbloqueando, ir vencendo essas dificuldades supernaturais que, inclusive, influenciam muito nesses nossos relacionamentos, na construção de relacionamentos, na nossa construção sobre o que nós entendemos ser relacionamentos. Porque todo mundo Eu, só quer o filé. Eu botei uma frase na pauta que é: todo mundo quer o gelo, ninguém quer encher a forminha. A vida é encher forminha, meus amigos. É. mas tem que saber encher a forminha, tem que saber que a forminha está vazia. Por isso que a gente fala um pouco da terapia. Eu acho interessante, inclusive, como existe essa demanda que eu percebo muito nessa pesquisa que eu estou fazendo sobre aplicativos de relacionamento, de terapia em dia, né? Vai Tem um ter um grupo, episódio só sobre isso, tá, gente? A vem gente aí, tá no forno. Esse vem aí, episódio vai ser. Esse episódio a gente sabe que vai ser. Nossa! vem aí. Nossa! Mas desculpa, continua. Então, tem o grupo do Exijo Terapia em Dia e tem o grupo de Terapia em Dia até o Tony Soprano tinha. E eu concordo com os dois. Para ter relacionamento, para que ele seja bem-sucedido, é necessário essa sinceridade consigo mesmo, essa honestidade consigo mesmo e com o outro. Para entender aí, inclusive, o que está para jogo, o que vai botar nesse contrato de relacionamento. Então, eu acho que faz muito sentido, sim, explorar a sinceridade, mas isso vem a partir de um autoconhecimento, de um autocuidado, de um autoconhecimento. E aqui, citando as feministas negras, entender autocuidado como revolucionário. Porque se eu Tem o quero Bell estar, Hooks, bora Bell Hooks, bora Angela Angela Davis, Davis. Angela Davis, principalmente, ela fala da yoga, né, como uma possibilidade Isso. revolucionária. Lélia Gonzalez, Célia Gonzalez de maravilhosa. sempre. Então, de poder, sim, cuidar de mim para que eu tenha uma relação com o mundo que seja revolucionária. E o que é revolucionário? É não ser abusivo. Revolucionário é não ser tóxico. Porque o mundo já faz isso, o mundo já é violento. Revolucionário Uhum. hoje, em 2025, é amor. É dar vazão à própria emoção, é reconhecer a emoção. Todas elas. Aquelas que você pode julgar como boas ou ruins. É entender que todo mundo sente raiva,
todo mundo sente nojo, todo mundo sente amor, todo mundo é capaz disso. E o que que eu faço com isso? Como é que eu coloco isso no mundo? Como é que eu coloco isso nas Uhum, relações? E eu coloco isso inteira, com o meu corpo inteiro. E aí que a gente entra na segunda parte desse debate. Será que é possível ser responsável afetivamente num mundo virtual? O uhum. quanto que fazer um DR com mensagem de texto é saudável ou não? Porque eu não tenho meu corpo lá. Meu corpo é inexistente. Como é que eu vou colocar ali, nessa relação? Como é que eu posso ser inteira e ser responsável efetivamente? Você tem alguma dica? Me ajuda. Eu não sei. A primeira anotação que eu fiz a respeito desta parte do debate é o seguinte: a gente tem que estar atento. Na verdade, eu estou só colocando, talvez, com outras palavras, isso que você acabou de dizer. Mas a gente tem que estar atento ao potencial extremamente destrutivo, potencial de degradação de relacionamentos e, mais ainda, de afetos que as possibilidades digitais e tecnológicas nos dão. São armas de destruição em massa de afetos e de relacionamentos. Aquilo ali é um perigo tremendo. Uhum. Facilitador da vida da gente para um monte de coisa, mas é muito complicado aquilo ali. Porque o tempo todo o perigo está à espreita. O que eu acho que a gente tem que fazer é se forçar, se forçar mesmo porque é sedutor. Né? É muito fácil você ter uma pessoa para você falar, mandar um emoji e 24 horas por dia tá ali, e chega a mensagenzinha, você fica felizinho, felizinha. Mas a gente tem que se forçar a sair daquilo ali. Lembrar da pílula azul e da pílula vermelha de Matrix. Cara, aquilo ali é a pílula do simulacro. Aquilo ali é a pílula sabe, do teatro, é uma interpretação aquilo ali. Não é a vida real. A vida real a gente faz no físico, no olho no olho. É isso, é assim que a gente faz a vida real. Então, é ter isso em mente o tempo todo. Olha, e eu vejo, você falou de aplicativo de relacionamento, eu já vi muita gente falando assim, no descritivo de aplicativo, é, eu não quero ficar a vida toda conversando no online. Né? Então, eu quero trazer para a vida real. E isso é importantíssimo. Importantíssimo. Então, acho que você tem perspectiva que você precisa trazer para o real, 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 e não real. Trazer para o real e essa perspectiva e essa intenção real e sincera de trazer para o real, você se protege contra isso. Porque é exatamente isso. A facilidade e a conveniência da palavra escrita, do áudiozinho, isso não nos iludamos, mascara muita coisa. Isso daí, Eu não sei, eu acho que eu sou mais pessimista nesse assunto, porque na eu ia falar medida. seja, não, acho que não seja, mas coloque. Seja pessimista. Fale. Porque eu acho que nós abrimos uma caixa de Pandora quando começamos a acessar, a usar o WhatsApp nessas nossas relações. Mais Uhum. especificamente o WhatsApp. Nós criamos essa necessidade dessa resposta imediata. E existem vários indícios ali que são extremamente prejudiciais a qualquer relação, Uhum. né? É uma falsa Quantas... disponibilidade, né? Exatamente, porque eu já, assim, já testemunhei, assim, já ouvi vários relatos de, a pessoa disse que foi dormir, mas tá lá online no WhatsApp. Tá me traindo. Né? Existe sempre essa escapatória, né? Para o pior pesadelo, né? É uma máquina de deixar pessoas ansiosas no WhatsApp. A pessoa Nossa. tá lá online. Ou então a pessoa, de repente, some a foto da pessoa. E fui bloqueado. O que que eu fiz? Do nada, eu fui bloqueado para essa pessoa. Então, existe aí uma indisponibilidade, porque na verdade nós não ficamos assim, nós até brincamos que podemos ser cronicamente online,
Mas não somos cronicamente online. Não, Uhum, é uhum, impossível, é impraticável ficar tanto tempo disponível para uma relação através do celular. uhum. Então, nós temos trabalho, né? Eu tenho meus atendimentos, você tem aí o seu momento de concentração para escrever seus roteiros, né? Temos nossos encontros, né? Afetivos, familiares, nossas amizades, nós deixamos o celular guardado no canto, assistimos aula. Só que o outro não sabe. Então, eu ouço muitos relatos na clínica da pessoa assim: ah, ela me manda todo dia bom dia. Diz bom dia e tem que me falar toda a vida dela, tudo que ela vai fazer hoje. Eu não quero isso. Ou pelo contrário, fala o quê? Ah, eu dou bom dia, a pessoa não responde. Eu dou bom dia e a pessoa vai me responder 8 horas da noite. Visualizou e não leu, Ah, esse é famoso. né? Do tipo, eu mandei um memezinho bonitinho, eu pensei que ela ia ver e responder alguma coisa, ela só botou um coraçãozinho. Olha como vulgarizamos o coraçãozinho, né? Porque a gente usa para tudo, para reação para tudo. Muito Então, louco. existe uma falsa impressão de que estamos em relação. Da mesma forma que estamos com qualquer tela, a gente não está em relação com ninguém no WhatsApp. Aquilo ali é um aplicativo de mensagem. Aquilo não é um aplicativo de relação. Não, não há relação possível por um aplicativo de mensagem de texto. O que há relação é estar junto, é estar presente. É corpo, é cheiro, é assim. É ver o corpo todo. Mesmo aqui, quem está vendo, nos vendo aqui pelo YouTube. Vocês não estão me vendo toda. Vocês não estão vendo aqui a parte de baixo do meu corpo. Vocês não estão vendo as cachorras andando por aqui. O meu E, contexto e essa, está e, essa, e aqui. essa visão está sendo mediada por um aparato tecnológico. Ou Exatamente. seja, não é a visão. Não tem, E existe um que, anteparo entre nós. Ah, exatamente, e que não é um aparato bom o suficiente. Talvez um dia uhum. seja, a tecnologia se desenvolva. Talvez tomara que não Hologramas. seja. Não seja. Não pode ser. Ou é isso, ou teremos hologramas, né? Ah, Faremos sexo com hologramas, né? Ou então, né? A Skynet toma conta de tudo, sei lá, qual é o meu desejo, né? cacete. Cacete. Então, Uma perspectiva muito, muito difícil mesmo. Mas é real. O mais assustador é que é real. A gente não está falando sabe, a gente não está sendo aqui eu ia falar do Júlio Verne, mas o Júlio Verne foi um visionário. Mas a gente não está falando de ilusão, a gente não está falando, sabe, do Fantástica Fábrica de Chocolate, que vão ter rios, cascatas sabe, de mousse. Não é. Pode acontecer. Pode acontecer. E é assustador. é assustador. Portanto, eu acho que existe um hábito saudável em criar uma defesa atualizada para não colocar conversas sensíveis por mensagem de texto. Uhum. Eu acho que tem que ter todo o contrato de relacionamento, não importa qual seja. Existem conversas que só podem acontecer olho no olho, levando cuspe na cara do outro, sabe? Porque é assim que a gente sabe, ó, a gente tem um hormônio que a gente transmite ali na relação. Como é que não há como colocar as coisas, as emoções na fala, na verbalização da melhor forma, somente por mensagem de texto. Não há emoji que dá Não, conta. não tem. Então, Não tem que dar conta mesmo, não. seja qual for a relação, tem alguma coisa séria para falar com seu chefe? Chama para uma reunião real. Vídeo ajuda? Vídeo ajuda. Principalmente nas possibilidades hoje de trabalhar remotamente e tudo mais. Uhum, uhum. Mas não fala por mensagem de texto. Não chama para DR a sua pessoa com quem você se relaciona afetivamente. Não faz isso com a sua mãe. A pessoa que mais conhece aí, teoricamente, do mundo. Não faça isso com ninguém. Se responsabilizar afetivamente existem certos assuntos que só olho no olho, só Sem assim, dúvida. perto um do outro. Tanto é que quantos
e quantos casos conhecemos de pessoas que começam uma coisa virtualmente, se conheceram no aplicativo, se conheceram no site lá de matchmaking, ou enfim, não importa. Uma amiga minha viu a pessoa, achou interessante, posso passar seu contato para ela? Pode, aí começa a troca de mensagens. Quantas e quantas relações começam no virtual e você fica ali se envolvendo e, poxa, ela mandou essa mensagem linda, ela mandou essa foto de um pôr do sol, ela mandou essa música que tem tudo a ver comigo. Aí vamos marcar, vamos. Aí chega o dia e eles marcam, as duas pessoas marcam, se encontram e não é bom. Você, é que acontece, a partir dali, de novo, por falta de sinceridade, então tá bom. Então a gente se fala. Pá. Aí volta para casa, aí acontece aquilo que a gente está conhecendo muito agora com este nome que eu vou dizer, que é o tal do ghosting. Que é simplesmente falar assim, ó, vou fingir que essa pessoa nunca existiu na minha vida, né? O telefone vai tocar, a mensagem vai tocar, vou fazer assim, né? Como se nada estivesse rolando. Então você tem exatamente isso. Por que que morreu? Porque quando chegou o momento real, a prova dos nove, que é o cuspe na cara, que é a mãozinha no rosto, aí sentiu, pô, a pele não é tão bonita, né? Tem um óleo aqui, e deu um beijo, porra, essa pessoa, que beijo merda. Ali é que é a vida real, minha amiga, meu amigo. E é muito maluco, porque quando eu fui procurar para falar de responsabilidade afetiva, é um dos das maiores manifestações de responsabilidade afetiva que não me excluo, não te excluo também não, estamos, né, causando. É o ghosting. Tá muito fácil fazer esse negócio, né? De fingir que não leu, de fingir que não viu, de fingir que não viu. Tem essa história do ghosting. Quando eu fui pesquisar e fui lendo mais ainda sobre ghosting, eu descobri uma outra expressão que eu não conhecia, Simone. A gente vai, né? Leve desespero, ledê, dando chance da gente aprender mais e mais. Curving. Você sabe o que é curving? Você não sabe? Deixa eu ver se eu acho uma definição aqui no Google para Nunca você. ouvi falar. Mas tem tanta Alvivaço. expressão. Alvivaço. Curving é o seguinte: é quando você fica na história de. É o contrário do Ghost. Eu posso estar errado, tá? Mas a pesquisa que eu fiz foi essa. Que é o seguinte: é você querer manter aquela história ali só no virtual. Aí quando você quer marcar o real, a pessoa, não, olha só. Não, eu tô com uma fratura na unha esquerda, eu tô com cãibra no cílio do olho direito. E aquela pessoa quer ficar naquilo ali. Ela está se conformando com aquilo ali. Que é tão depende muito da ocorrência, tão ou mais grave, menos grave, mas é grave pra cacete também. Sim. E envolve também responsabilidade afetiva. Porque em nenhum momento, ou raríssima gente, pode até ser que alguma coisa assim, aí, eu tô aqui só pro virtual, tá? Eu não quero te encontrar ao vivo, não. Vambora. Eu nunca ouvi casos de alguém falando isso de cara. Nunca. Mas ainda assim, é honesto, né? Pois é, A questão toda é, se eu não posso ser sincera nessa relação, e seja por qualquer questão que eu tenha, pode ser uma questão de saúde mental. Talvez eu não consiga, eu tenha alguma questão para sair de casa. Talvez eu tenha depressão, talvez eu tenha ansiedade generalizada. Talvez eu tenha pânico, agorafobia. Não importa se tenha diagnóstico ou não. Aliás, eu acho que, parafraseando o Mano Brown, eu acho que depois que inventaram a justificativa da saúde mental, ninguém mais ficou decepcionado, né? Porque não pode usar o ai, próprio diagnóstico, não pode usar o seu próprio sofrimento para não se responsabilizar pela relação. Quer ficar no mundo virtual apenas? Coloca isso para jogo. é isso aí. Quer... Coloca isso na sua bio do aplicativo de relacionamento. Ó, não estou disponível para encontros. Por que não? Porque aí ele já vai, senão a pessoa da net arrasta para a direita ou não. Exato. Faz sentido para Aliás, você? faz sentido. Eu não quero, a gente já disse, vai ter um episódio sobre aplicativo de relacionamento. Mas, vai ser maneiro mesmo. Mas a tal da bio, fazer a bio sincera é uma arte.
Também acho. Você precisa dizer, a sua carta de intenções precisa ser revelada. A gente vai falar isso lá, quando chegar na hora, a gente vai falar de novo, porque não cansa falar de novo. Mas é importante que neste episódio sobre responsabilidade afetiva a gente reforce isso aqui. Cara, seja sincero na sua carta de intenções. Se for online, a tal da bio. Se não for online, né? Olha, é isso aqui vai ser só isso aqui, uma noite nada mais, ou então vai ser só isso aqui, eu não beijo, porque vença suas limitações para poder estar disponível para uma outra, disponível para o outro, e ao estar disponível para o outro, vença essas limitações e anuncie de alguma forma. Isso, eu acho que a bio, um aplicativo de relacionamento, ou qual primeiro contato, né? Qualquer primeiro contato com outra pessoa, é tipo, é um Isso, pré-contrato de relacionamento, né? É uma minuta perfeitamente. aí de um contrato de relacionamento. Isso tem que estar claro. O que que eu posso oferecer, para aquilo que eu estou disponível, né? Eu quero filhos no futuro? Eu não quero filhos? Eu já tenho filhos? Como é que é isso? Né? Eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa de esquerda, né? E política é importante, a vida é política, o meu corpo é político. Então é importante aí que tipo de relação? É casual? Ou é uma intimidade sem compromisso? Não coloca que você quer um relacionamento sério se você só quer uma noite. Perfeito, Pra perfeito. quê? Estamos em 2025 de novo, mais de quase 60 anos após a Revolução Sexual. Mulheres podem querer fazer sexo casual. Mulheres fazem. Como diria lá o outro aplicativo, é intimidade sem compromisso. Pois é. Só uma trepadinha. Do tipo, pra que que você quer? Se você tiver alguma conexão, como o Freud chamava, perversidade polimorfa, se você só quer pegar casada, coloca lá. Tem o fetiche por pé de mulher casada. Mas coloca isso no contrato de relacionamento, na minuta do contrato de relacionamento que seja. E ó, não tenha medo, porque certamente vai ter alguém que tem fetiche por um homem podólatra de por casado. O mundo é uma grande cauda longa. Gente, o mundo é cauda longa, é isso mesmo. E bora aí encontrar e vender pack de pezinho, né? Acho que é uma boa opção. Depois eu vou jogar no Google como é que OnlyFans. faz. OnlyFans, OnlyFans. OnlyFans. Tem muita coisa de OnlyFans aí, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa que é muito maluco isso da sinceridade, porque às vezes a pessoa que não tem mil travas e não consegue ser sincera, olha só, não prometer nada é um movimento de sinceridade. Se você não consegue, eu não consigo dizer, não consigo dar minha carta de intenções. Não dê uma falsa carta de intenções. Porque isso também é um mal muito grande e isso daí causa mesmo sabe, um erro muito grande nesta questão, nesta seara da responsabilidade afetiva. Cara, você não precisa prometer nada. Você não precisa projetar um futuro com a pessoa se você não quiser. Ela não falou, não botou uma arma na sua cabeça para você falar isso, cara. Por que que você está falando? Por que que você já está projetando coisas? Então, não projeta, não fala. Se você sabe que é uma grande incógnita da sua parte, se você não tem muita certeza disso, se você sabe que você pode vacilar nessa certeza amanhã, porque isso já aconteceu anteriormente, e você pode vacilar a primeira, uma vez ou outra, porque somos falíveis pra caceta. Mas, cara, se você já identificou isso como sendo o seu modus operandi, ah, eu fico fantasiando, eu fico romantizando, eu encontro a pessoa ali no virtual, já quero. Se você depois vai dar para trás, bicho, não faz isso. Então, não prometer já é um primeiro momento de sinceridade. Não prometa, porque prometer é estabelecer uma cláusula nesse contrato afetivo. Uma cláusula pela qual você precisa responder por ela, se você assim colocá-la no contrato. Não tem linha pontilhada, não, do comercial do celular, que é aquela merda que ninguém lê. Não tem. Não faça isso, pelo amor. Porque, de novo, qualquer um de nós pode fazer isso. Não é tipo uma coisa que, pessoas que nascem com um nariz adunco, só elas que fazem. Não é. Qualquer um de nós pode fazer. Não quis falar qualquer característica, qualquer pessoa que nasce com o lóbulo colado, pessoas que têm
covinha. Não é. Qualquer pessoa, ninguém de esquerda, direita, progressista, desconstruído, o que for, nós estamos. A tentação da promessa rola. Quem está falando isso aqui já incorreu nisso também. Eu já fiz isso também. Eu também. Olha lá, Pois é. todo mundo Qualquer é. pessoa pode fazer. E Exatamente. Não tem bailarina, não. você tangenciou um ponto aqui que justamente eu já ia me esquecendo, porque eu acho que eu fiquei fã do termo hoje, com a nossa conversa, Hum, mas eu cheguei aqui com ranço do termo responsabilidade afetiva, tá? Sobre a exigência que eu faço que o outro tenha responsabilidade afetiva comigo. E uhum, todas as vezes que eu ouvi uma descrição disso, é uma projeção de uma expectativa que o outro não tem a menor obrigação de cumprir. Eu projeto no outro a minha ansiedade, eu projeto no outro as minhas feridas, eu projeto no outro traços da minha personalidade de que eu nem faço ideia de que estou fazendo. Então, cobrar do outro responsabilidade afetiva tem que ser um passo muito bem cuidado. Tem que ser com muito carinho. Do tipo, isso é meu uhum, mesmo, isso é meu, ou é isso do outro? uhum, Colocar aí limites, não colocar expectativas que vieram do nada em cima de uma outra pessoa. Se você tem expectativas, eu tenho expectativas de encontrar um relacionamento afetivo sério com finalidade de ter filhos. Não coloca isso, não assume isso no outro. Coloca uhum. isso claro, coloca isso desde o início. Olha, é isso que eu quero para mim, esse é o meu objetivo de vida, sabe? Não vale, ele vai mudar. É. Aí você pega aí, né? Aquele um famoso aí, né? Pessoa que pega todo mundo, passa o rodo, né? Aham. Aquele homem aí que não quer nenhum compromisso e fala assim: não, eu quero ter Uhum. filho com ele. Aí Ah. do tipo, não, porque ele vai mudar. Ele vai me conhecer porque eu sou incrível, né? Por favor, gente, não. E ninguém muda ninguém, tá? Ninguém muda ninguém. Pois é. Nós nos mudamos quando queremos, quando estamos disponíveis, verdadeiramente, sinceramente. Estou dando essa palavra hoje para esse podcast. Sinceramente disponíveis para tal. Isso aí. Você não vai mudar ninguém, não, tá? Você não vai mudar ninguém, não. Ninguém muda ninguém. Só a si mesmo. Você E pode se olha mudar. lá, ó. E ó, contente-se Muito, com isso. muito mais ou menos. Muito marromeno, muito marromeno. Mas é isso. É você ter. Por isso que eu falo, acho que a gente não falou em nenhum momento desse programa a questão da, do nosso corte etário do leve desespero. Mas é porque, e quando a gente pensa no corte etário, 30 mais, 40 mais, a responsabilidade ela é ainda maior. Porque você cometer isso quando você é jovenzinho faz parte do aprendizado, faz parte da casca que vai nos preparar para uma vida adulta, potencialmente e desejavelmente saudável. Mas, com 30 mais, 40 mais, não é que a gente não possa errar. Eu não acho que não pode errar. Porque aí é uma carga muito cruel conosco. A gente pode errar sim. O que a gente não pode é não extrair o aprendizado do erro, na minha modesta opinião. Cara, errar você vai errar. Mas, porra, eu lembro quando eu trabalhava ainda com marketing, eu trabalhava com agência de redes sociais que cuidava da conta da marca com a qual eu trabalhava, que eu falava assim para a agência, galera, errem erros novos. Erros novos. O erro reincidente é que é a grande merda. Então, cara, errou. Beleza? Primeiro, errei. Desculpa. Errei pra cacete. Depois fala assim, cara, que lições eu posso extrair desse erro que eu cometi? Não é só para você, que bonitinho. Não, não é para você trazer para si, para falar, esse erro eu não cometo mais. Eu vou derrapar, mas nessa curva não mais. Aqui não mais, porque eu já vou direitinho, já sei onde é que eu tenho que frear, já sei onde é que eu tenho que acelerar, já sei o que eu tenho que fazer. É isso. Erros novos. Não é isso, Simone? Porque os erros existirão, desculpa, mas a verdade é essa. E nós que somos 30 a mais, 40 a mais, não estamos mais em condição de ignorar isso.
Sim, mas eu acho importante também reforçar que só quem, só quem, assim, quem dança pisa no pé. Isso, Bora isso. dançar, né? E Isso faz tipo, parte da exposição. Você se expõe exatamente, exatamente. Não é zona de exatamente. segurança, não. Se expõe é sair da zona de conforto. Né? Então bora dançar, sabe? Bora fechar, inclusive, esse episódio? Eu não sei, eu sempre falho, né? Falando dos erros. Eu, em 8 episódios, eu apenas cronometrei um. Eu não sei você, Simone, mas eu Sei sempre lá. trago pra mim. Quando chega, tipo, tem mais ou menos 5, 10 minutos, eu falo assim, ih, cara, já estão. Eu boto aqui um horário assim, eu botei aqui 11h28, botei aqui no meu caderno. Eu acredito ter sido 11h28. A gente já está quase 1 hora de episódio. É um assunto que rende panos para manga. Eu acho que é um assunto que vai permear, e já permeou os episódios anteriores, vai permear outros mais. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se arriscar com um olho no outro e eu quero reforçar minha mensagem, né, que eu fiquei falando esse episódio todo. Sinceridade, galera. Sinceridade. Quando a gente tá falando, vou falar até Mesmo do, e e mesmo que doa, e vai doer, porque aí eu vou voltar na expressão do até Tony Soprano faz terapia. Não adianta você fazer terapia armado, né, com essa autodefesa que o Tony Soprano fazia. Porque o Tony Soprano fazia e fazia meio merda porque ele não se entregava para a doutora Melfi. Grande série, viu? Assistam Sopranos. Porque é isso. Se você for fazer terapia e simplesmente falar assim, cara, não vou falar porra nenhuma, não vou me abrir para minha terapeuta, vai adiantar de quê? Merda nenhuma. Então, é isso. Não seja o Tony Soprano. Chegue na terapia, vou fazer terapia para me abrir. Se você fala assim, eu não estou nesse momento, não faça ainda. Tá bom, tudo bem. suma, né? Mas tenha no horizonte que você tem que fazer. Isso é importantíssimo para você adquirir essa casca da responsabilidade, que é fundamental para qualquer relacionamento saudável. Qualquer relacionamento saudável. Papai vai doer? Vai. A vida dói. Mas a vida é boa e a vida presta, né, Fernanda Torres? A vida presta. A Verdade vida seja dita. presta. Ô, Pois é, Simone, eu vamos lá. O que te salvou aí fecho. dessa semana de um leve desespero? Então, essa semana eu terminei de ler no Kindle, tá aqui, Oba! Descolonizando Afetos, da Jenny Olha! Luiz. Aham. Experimentações sobre outras formas de amar. É, assim, tem muita gente aqui tocando esse livro como uma introdução a relacionamentos não monogâmicos, mas eu acho que ele continua sendo, é mais um capítulo sobre descolonizar, é entender e separar isso que a gente acha que é universal, que é a forma de amar, a forma de relacionar, a gente acha que todo mundo é assim. Mentira, isso aí é a Europa que nos ensinou, isso aí é cristianismo, esse pensamento judaico-cristão que nos ensinou. Então, eu acho que ele dá uma boa perspectiva de poder investigar os próprios afetos, poder investigar as próprias possibilidades, os próprios desejos. Então, eu acho que é mais do que. Não tem nada a ver com o tipo de relacionamento que você vai propor, afetivo. Tem mais a ver com tanto o que ela está falando, ela que é uma autora, uma psicóloga de origem guarani, lá de Santa Catarina, assim como a Ailton Krenak está falando, assim como o Daniel Manducuru está falando, assim como vários autores aí que estão vindo de povos originários, estão trazendo uma nova filosofia de descolonização dos nossos corpos. Eu acho isso riquíssimo. Então, Isso, muito legal mesmo. E vai estar, vai. inclusive, tá? Como a gente sempre faz, só para quem está chegando agora ao podcast, a gente sempre coloca no descritivo do episódio, seja no tocador de áudio, seja no YouTube, essas recomendações, essas, né, coisas, esses produtos culturais que a gente menciona aqui. Isso aí, muito bom, muito bom. É isso. Você já trouxe o Tony Soprano, já trouxe os sopranos aqui para É, a é, roda. Mas o que é. mais você recomenda? Olha, o Sing Sing me salvou de um leve desespero. Assistam. Mas teve uma outra coisa que eu gostei muito essa semana que me colocou no leve desespero, mas que eu tenho que mencionar aqui, que é uma série da Apple Plus chamada Severance, que é uma série assustadoramente boa e muito e excelentemente assustadora, que é falando de um, imagine, vou dar a premissa aqui para vocês. Imagine uma empresa que tem a capacidade de
dissociar, fazer com que você, através de um procedimento, ao entrar na empresa, esqueça da sua vida pessoal, esqueça da vida que você vive fora daquela porta da sede da empresa. Ali na empresa você só vai ter consciência do que você faz na empresa. E quando você sai da empresa, você não tem consciência nenhuma do que você fez da porta para dentro e você vai ter uma vida pessoal. Então é exatamente isso. É distópico, é uma maluquice, né? Tipo Orwelliana, George Orwell ia amar isso, que é exatamente essa separação entre vida pessoal e vida profissional ao extremo. E enfim, é muito Eu, rico, é um tema muito rico e é muito assustador. eu Fale, adoro Simone. a ficção científica, justamente por essa possibilidade também de dar perspectiva. Tipo, e Uhum. se? Esse e se que é muito saudável. E se a gente É, pudesse fazer isso, quais são as consequências disso? Eu acho que é muito rico para discussão também. Amo. é riquíssimo. É riquíssima e vale muito assistir. Tá na Apple Plus, grande elenco. Acho que falando de premiação, que eu falei do Grammy lá. O Emmy, acho que essa série vai bombar no Emmy. Atuações muito boas, Adam Scott. A Rosana Patrícia, eu nunca sei, Arquette. Uma das irmãs Arquette, que tá Das no irmãs da elenco. Cat. Christopher Walken, gente. Olha isso. Esse sujeito sensacional, esquisito, maravilhoso. É Amo. boa série, tá? Severance, assista. É É isso. isso. Você está mais Encerrando. leve? Os mais Você está mais desesperados. Ah, leve nunca ou mais sei. desesperado? Nunca sei. Nunca sei. Eu fico um pouco de Então, cada sempre. eu sempre fico um pouco de casa também, mas diferente. Sempre um pouquinho Hum, diferente. isso, Então, sempre um pouco diferente. meu beijo para todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Né? Não deixa de curtir o nosso podcast, dar 5 estrelinhas, assinar as Isso. notificações no YouTube. Daí, conta pro coleguinha, fala aí, dá essa cutucada. Faz, é outro termo que eu descobri, essa história de ficar mandando reel, né? Só se comunicar mandando reel de meme. Então, manda o leve de desespero pro teu Manda. A contatinho. gente tem feito cortes também. É, manda, entendeu? Vamos divulgar aí, porque é divertido, vamos quebrar o algoritmo. E qualquer Isso, tá coisa, entre em começando. contato também. Isso, o e-mail é podcast leve desespero. Ah, não sou de rede social. Tá bom. Podcast leve desespero @gmail.com. Escreva que a gente vai responder. E é isso. Sabe que começando um relacionamento? Hum, Manda assim, como quem não quer nada esse episódio pra pessoa. Olha aí. Manda Do aí. nada, Vai que ajuda do em alguma nada, coisa. do nada. Doneida! Exatamente, manda mesmo. Fomos, Simone. Fomos. Meu beijo. Até a Beijo, próxima. gente. Até semana que vem. Tchau, Cuidem-se. tchau. Até.